O grupo de estudos de patrimônio cultural e turismo, coordenado pelo professor doutor e historiador Eduardo Cristiano Reis da Silva, do curso de turismo da FELCS UFRN, reuniu alunos e bolsistas para mais uma experiência imersiva no último final de semana. E ao longo dos últimos 3 anos a gente tem feito uma série de ações envolvendo projetos de ensino, pesquisa e extensão que tem culminado em atividades no povoado Trangola. O povoado Trangola está localizado na zona rural de Currais Novos e conta com um museu, o Museu Histórico Vicente Firmino, que foi um dos primeiros espaços de atuação do nosso grupo de estudos, o Grupo de Estudos em Patrimônio Cultural e Turismo, GEP-CETUR, que naquele momento encontra um espaço mais fechado, um espaço ainda com algumas características muito da comunidade e que a gente vai se inserindo para manter esse espaço afetivo, afetuoso, mas tentar trazer um olhar também para esse museu um pouco mais profissional. Então, ao longo desses 3 anos, a gente foi junto à comunidade, fazendo o processo de inventariação desse museu, fazendo o processo de higienização. Tivemos o apoio da Prefeitura de Currais Novos para conseguir, junto à comunidade, ampliar o espaço. E o que antes era uma sala, hoje se transforma em 5 ambientes diferentes, com temáticas e módulos expositivos específicos e nos permite também um olhar que amplia a noção e a concepção de museu. Hoje a gente entende que o Museu Histórico Vicente Firmino, ele não é apenas um museu, mas ele compõe um grande museu que é o próprio povoado Trangola. Então os saberes, as celebrações, as casas, os sítios arqueológicos e a própria população formam o que a gente chamaria de um ecomuseu ou museu comunitário, onde o Museu Histórico Vicente Firmino se insere. E é a partir disso que as nossas ações vão se direcionando, tentando atrelar ensino, pesquisa e extensão nesse diálogo constante com a comunidade. No sábado, os participantes ajudaram no processo de higienização do acervo e montagem de novos módulos expositivos do Museu Vicente Firmino, espaços que vão retratar o ciclo do algodão, a vida no campo e no comércio local. A Noite no Museu foi uma iniciativa do GEP-CETUR, né? A gente foi na comunidade, realizamos a higienização do acervo do Museu Histórico Vicente Firmino e também começamos a montar as narrativas do museu, né? Começamos a montar a cozinha, o quarto, a parte que vai ser os objetos de uso no campo, como gibão, capote, que eram muito utilizados pelos homens naquela época, né, pelos vaqueiros, que ainda é uma marca registrada da nossa região. Também, à noite, tivemos a Noite no Museu, né, que foi falado. A gente pôde jantar, ter os bingos, os jogos. A gente também teve realmente dormiram no museu, né? Um grupo pôde dormir no museu. E pela manhã a gente realizou uma trilha onde a gente conheceu o sítio arqueológico lá do Trangola, que foi uma atividade guiada por Seu Reno, que é o morador e guardião de memória do povoado. Foi uma iniciativa muito gratificante para nós, né, poder estar naquele espaço, porque eu particularmente estou desde 2023, então o espaço era uma sala bem pequena e mal dava para 5, 10 pessoas se locomoverem. Então, estar numa casa, assim, poder vivenciar dormir literalmente num espaço, assim, dá para perceber que ele ganha vida, né? É um espaço vivo, é uma comunidade que acolheu a gente muito bem, os moradores, né? Ressaltando para Seu Reno, Dona Veni e Dona Lourdes, né, que foram os moradores que mais estão com a gente durante esse percurso. A Noite no Museu contou também com atividades lúdicas criadas pelos estudantes. A gente faz parte do grupo de estudos de pesquisa aqui da UFRN, coordenado pelo professor Eduardo, e a gente decidiu fazer essa iniciativa de criar esses jogos lúdicos para também tornar essa Noite no Museu ela interativa, divertida com os visitantes também. Então, eles poderem ir no museu, além de fazer a visita guiada pelo Seu Reno, que é o guardião de memória, eles também conhecer um pouco da história do museu. Então, a gente traz como um bingo, o jogo de memórias, os body goods, que a gente usou o body goods como exemplo, mas vai chamar de boi goods, que é o boi do Trangola. Então, a gente usou esses jogos na Noite do Museu, essas atividades, tanto com o pessoal que foi, como a comunidade também participaram. A gente usou imagens da comunidade, que é para trazer essa narrativa para tanto o visitante
conhecer um pouco mais da comunidade, como também a comunidade se sentir parte dessas iniciativas. Todos esses jogos, né, eles foram adaptados para o Museu Vicente Firmino. A gente tem um bingo aqui, né, que a gente trouxe elementos musealizados, né, lá do Vicente Firmino, e o jogo da memória também, que a gente adaptou, além das imagens, né, ter dicas que você vai... Tem a dica, né, por exemplo, esse aqui, utilizado para aquecer parte externa do queijo, que é o ferro de queijo, né? Então, todos foram adaptados para o museu. E, com o auxílio da inteligência artificial, né, a gente transformou em imagens para pintura. Tanto pode ser utilizado nas escolas, também na escola lá do povoado, como também para comercializar esses produtos, para a gente ter a ideia de deixar esses produtos no museu, para quando o visitante for, ele poder levar um pouco também desse museu, levar um pouco da história e poder compartilhar e outras pessoas conhecerem o povoado, que essas comunidades são ainda um pouco invisibilizadas, né? Entre conhecimento, tradição e criatividade, a experiência deixou mais do que registros acadêmicos, fortaleceu a relação entre comunidade, estudantes e patrimônio cultural de Currais Novos. Então, ao longo desses 3 anos, a gente conseguiu compreender, né, no processo de inventariação do povoado Trangola, que, na verdade, o Museu Histórico Vicente Firmino, ele extrapola aquele conceito tradicional de museu, e ele vai muito numa lógica da nova museologia, em que a gente entende esses museus comunitários, esses espaços, como ecomuseus, ou seja, a comunidade se converte em museu e o museu se converte em comunidade. O Museu Histórico Vicente Firmino ou o Museu do Trangola, ele não está preso ou definido apenas pelas paredes que delimitam a sede física desse espaço, mas na verdade a comunidade é convertida e é entendida como um museu. Então a capela é pensada como um bem cultural, o sítio arqueológico Pedra do Trangola, a celebração, a brincadeira do boi de reis, do pastoril, que já estiveram presentes de forma mais significativa nessa comunidade, e aquelas pessoas que podem ser considerados guardiões e guardiãs de memória, responsáveis pela salvaguarda, pela reprodução dessas narrativas, como o seu Reno, que nós chamamos de forma muito carinhosa, né, Luiz Reno Pinheiro, a dona Venir Teófilo e a dona Lourdes, que todos se convertem em guardiões, pessoas que têm, ao longo dos anos, salvaguardado, divulgado e construído memórias, narrativas e o próprio Trangola. Então, hoje, o Museu Histórico Vicente Firmino não é mais apenas um espaço físico, mas ele é uma comunidade, ele é um conjunto de saberes, de celebrações, de lugares e também de pessoas.